Fala galera, ser santo ou nada? Bom, meu nome é Adra Juliano, tenho 16 anos, atualmente moro na cidade de Nobres e sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo do meu canal. Enfim, primeiramente quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora e as pessoas que me incentivaram até aqui conversando com vocês. De primeiro eu vou começar a contar a minha história pra vocês e espero que vocês vejam que um caso perdido, como eu, se converteu e hoje busca a Deus. Enfim, eu tenho 2 pais e 2 mães. Sim, eu sou filho adotivo e tenho muito orgulho, extremamente orgulhoso por causa disso. E também tenho a minha mãe, Virgem Maria, e meu pai, Deus, que é o pai de todos nós. Mas enfim, para começar a minha história, a minha mãe biológica engravidou de mim. Na época ela trabalhava na casa do meu pai, ela teve um caso com meu pai biológico e eles ficaram juntos. E quando ela descobriu que estava grávida, ela foi diretamente para Nobres. Assim, nessa época, ela era muito ocupada com o que ela fazia. Aí a minha tia adotiva, que é a irmã da minha mãe adotiva, gente, é uma confusão, literalmente uma confusão, virou minha babá, tá? Fui pra casa dela com 1 mês de vida, eu era muito pequeno. E a minha irmã mais velha, na época, ela ajudava a minha tia a cuidar de mim, elas revezavam. E aí, finais de semana, eu ia pra casa dos meus pais adotivos. Que como a minha tia era irmã da minha mãe, e ela tinha um salão, ela perguntou pra minha mãe se eu podia ficar lá os finais de semana. E sim, como eles eram pessoas muito boas, eles aceitaram e eu fui pra casa deles. Aí, quando eu tinha apenas 4 meses de vida, eu fiquei literalmente na casa dos meus pais adotivos. Eu fui pra lá, eu tava muito doente, fiquei semanas internado no hospital. Eu peguei uma doença bem forte, quem ficava lá comigo no hospital era minha irmã Fernanda, porque a minha mãe biológica na época, ela literalmente não tava nem aí pra mim. Mas aí a minha mãe biológica foi pra Cuiabá, novamente, me levou. E os meus irmãos, como eles já já tinham uns meses, poucos meses que eles estavam junto a mim, eles começaram a sentir falta de mim. Porque desde que a minha mãe fez a laqueadura, minha mãe adotiva, ela conta que ela perguntou pro meu pai: amor, e se a gente quiser ter um filho, o que a gente vai fazer? O meu pai falou: a gente adota. E eles já consideravam eu um filho pra eles. E, cara, hoje eu tenho muito orgulho, literalmente muito orgulho disso, porque eu fui escolhido. Enfim. E meus irmãos pediram pro meu pai, imploravam: pai, liga pra mãe do Adria, pede pra ela trazer aqui o final de semana. E foi isso que ela fez. Ela me levou lá pra casa deles, pra casa dos meus pais adotivos, e pra ficar o final de semana. Nesse final de semana que eu fiquei, ela me buscou novamente, aí depois de um tempo ela pegou e me levou novamente. E os meus pais até perguntaram: mãe do Adria, não vou citar o nome dela aqui pra não expor, mas diziam: mãe do Adria, você não dá ele pra gente ser padrinhos, né? A gente batizar ele na igreja e tal. Eles sempre foram muito católicos de rocha. E aí ela falou que não, que eu já tava muito apegada a eles, que eu nem chamava mais ela de mãe, coisas de mãe mesmo. E aí depois de um tempo ela pegou e viajou pra Mato Grosso do Sul e demorou 5 anos pra voltar. 5 os melhores anos da minha vida, porque graças a esses 5 anos hoje eu tenho os meus pais maravilhosos que eu considero muito pra caramba. Desculpa a empolgação aqui. Mas enfim. Aí depois desses 5 anos ela voltou e ela queria me buscar, só que não tinha como, porque eu já estudava em escola, eu já chamava os meus pais adotivos de pais, eu já amava muito eles. E desde pequenininho que eu me entendo por gente, que eu comecei a entender as coisas, eles sempre me foram bem claros comigo. Olha, o Adria é adotado. Falaram pra todo mundo e falavam pra mim. Falava: filho, você não nasceu da minha barriga, mas você é meu filho de coração. E assim, eu desde pequeno sempre contei para os meus amigos, até na época que eu tinha um amigo, o nome dele era Arthur. Ele era muito meu amigo, ainda é. E a gente sempre contava sobre isso, sabe? E eu nunca tive nenhum pingo de vergonha, porque
Eu acho assim, que numa relação normal, o filho é desejado, mas acontece através de um ato. E eu não, e eu fui extremamente escolhido, porque eles não tinham obrigação nenhuma de falar, eu vou cuidar desse menino, porque não sei o que. Não, eles escolheram me cuidar de mim. E eu fui crescendo. Aos 7 anos de idade, aconteceu a minha primeira audiência, que era pra ver com quem eu ficaria. Aí todo o processo de audiência, de juíza lá, de assistente social. E acabou que por fim eu fui registrado como Adria da Silva Juliano. Fui batizado com este nome na Igreja Católica, para honra e glória de Deus. Fui batizado, sou filho de Deus. E os meus pais não tiveram mais preocupação em um dia eu fugir deles. Mas eu sei que nesse processo eles sofreram demais, porque eles me queriam muito. E naquela época era muito difícil mãe ficar longe do filho biológico, não tinha como. Foi por um milagre de Deus mesmo. E uma história bem linda que também gostaria de contar pra vocês, que quando eu era bem pequenininho, quando os meus pais me pegaram pra cuidar de verdade com o filho, o meu pai, ele fez um propósito pra Nossa Senhora, ele fez uma promessa, falou bem assim: mãezinha, se você dá o Adria como filho pra gente, eu prometo que quando nós tivermos condições, a gente vai levar ele no santuário e te apresentar ele como teu filho e consagrá-lo. E foi o que aconteceu. A gente viajou pra Aparecida e quando chegou lá em Aparecida, eu briguei com meu pai. A gente brigou, discutimos. E eu peguei e falei, quer saber? Vou andar. E fui andar. E aí, pra quem já foi na Aparecida, lá na Aparecida tem a imagem bem no centro de Nossa Senhora Aparecida e tem a rampa que dá a ligação aos dois lados. E, cara, parece que foi ensaiado. A gente foi subir naquela rampa juntos. E na hora que a gente chegou de frente pra Nossa Senhora, a gente olhou um pro outro e começamos literalmente a chorar, porque foi uma obra de Nossa Senhora. E através de toda essa minha história que eu contei pra vocês da minha infância, bem resumida, eu negava acreditar em Maria. Eu negava um colo de mãe, sabe? Porque por mais que eu tinha muito orgulho em ser adotado, mas eu ficava com aquilo. Por que que a minha mãe biológica não quis cuidar de mim? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Por que que ela me deu? E as pessoas colocavam coisas na minha cabeça, mas mesmo assim... E hoje tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora por conta dessa toda a minha história. E é lindo hoje eu contar pra vocês isso, porque primeiro vem o sofrimento, depois vem o testemunho. E sofrimento gera paciência. E hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu me tornei uma pessoa melhor. Por mais que eu tenha 16 anos, por mais eu ter sofrido tudo que eu sofri, hoje serviu para uma lição. Hoje eu admiro muito, muito, muito casais que adotem filhos. Gente, você que tá vendo isso, se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, se você tiver a oportunidade, adota. Adota, porque adotar é escolher a coisa mais linda que tem. E que viva o amor, né? E, cara, e o que eu tenho pra dizer pra vocês dessa primeira parte é que se você é adotado, ou se você tá longe do colo da mãe, volta pro colo da tua mãe, sabe? Tem uma música da Colo de Deus, Colo de Mãe, que eu acho muito linda, que fala que às vezes a gente é carente de um colo de mãe. Às vezes a gente briga com nossos pais, mas a gente que não abre os olhos, porque a gente não quer enxergar o que ele quer o melhor pra gente, que eles querem o melhor pra gente. E essa minha infância, até eu entrar na minha adolescência, foi literalmente isso que aconteceu. Claro, aprontei demais, como eu disse, eu era um menino muito terrível, eu era atentado demais. E é isso, galera. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quarta-feira terá a segunda parte que eu vou contar sobre a minha adolescência. Deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de notificação, que vocês vão me ajudar muito a fortalecer, tá bom? Obrigado. E eu pergunto novamente pra vocês. E aí, ser santo ou nada?